Ele era menosprezado por parecer fraco, mas surpreende a todos ao revelar que é o mestre de espada mais forte do país. A história começa com um espadachim chamado Beryl, que é abordado pelo pai, que diz que ele está envelhecendo e não acredita que Beryl ainda não lhe deu netos. Os alunos de Beryl o cumprimentam e descobrimos que ele dirige um dojo onde ensina a manejar a espada. Ele viveu lá a vida toda e sempre sonhou em ser um grande espadachim, mas acha que suas habilidades não são nada especiais. Ele sabe que tem talento para ensinar, então acredita que está onde deve estar e observa que tem alunos que se tornaram bem-sucedidos. Beryl janta com os pais e o pai pergunta à esposa se ela também quer que Beryl forme uma família. Ela acha que ele encontrará uma esposa mais cedo ou mais tarde, mas ainda espera que ele lhes dê netos. De repente, alguém bate à porta e Beryl percebe que é sua antiga aluna, a Lúcia, que ainda o chama de mestre. O pai a reconhece como a comandante dos Cavaleiros Reais e ela revela que está lá para recrutar Beryl, dizendo que ele foi nomeado instrutor especial. Ela mostra uma ordem real e diz que ele será punido se não for à capital, revelando que tem uma carruagem esperando por ele do lado de fora. Ele não consegue acreditar que precisa partir imediatamente, mas o pai diz para ele encontrar uma esposa na capital e até sugere que se case com a Lúcia, mas Beryl acha que está velho demais para ela. Eles partem para a capital e Beryl percebe que a Lúcia ainda tem a espada que ele deu a ela quando se formou no dojo. Mas ele acha que ela precisa de uma espada melhor, pois agora é a comandante dos cavaleiros. Ela explica que a espada é perfeita para ela, e ele percebe que ela ainda o reconhece como seu superior, mas acha que está velho demais para ser um instrutor especial. Ela revela que todos o reconhecem como o mestre de espada do interior, que treinou os melhores cavaleiros e aventureiros, mas ele acha que ela está exagerando. Eles chegam ao trem da capital e Beryl acha incrível porque não está acostumado a ir às cidades. No dia seguinte, a Lucia anuncia que os cavaleiros terão um instrutor especial e observa que Beryl é tão forte que ela não é páreo para ele. Ele se apresenta a todos e menciona que não tem confiança em suas habilidades, mas promete fazer o seu melhor para ajudá-los. Depois disso, a Lucia diz a Beryl que ele só precisa treinar os cavaleiros 3 a 4 vezes por mês, para que ainda consiga administrar seu dojo enquanto trabalha lá. Uma cavaleira chamada Kurune se aproxima dele e ele a reconhece como uma de suas alunas. Ele se lembra que ela treinou em seu dojo por 2 anos e sabe que ela sempre quis ser cavaleira, então fica feliz que ela tenha conseguido realizar seu sonho. À noite, Beryl volta para casa, mas fica surpreso ao ver seu aluno Rundred, que veio visitar com a família. O pai de Beryl diz que ele não é mais necessário no dojo porque Rundred ensinará seus alunos, dizendo que ele não pode voltar até encontrar uma esposa. Ele percebe que Rundred abrirá mão da aventura para passar tempo com a família na vila. Beryl acha que é uma grande mudança para ele, lembrando que é um aventureiro de rank platina, mas observa que foi o treinamento de Beryl que o levou tão longe. O pai de Beryl acha que eles têm sorte de tê-lo de volta, pois ele conhece o estilo de treinamento deles e pode assumir como mestre do dojo enquanto Beryl está fora. No dia seguinte, Beryl volta à capital e diz a Lucia que não pode voltar para casa, então precisa de um lugar para ficar. Ele menciona que a taverna que ela reservou para ele é muito cara, então ela diz que ele pode ficar em sua casa, mas ele observa que não pode fazer isso. Ela o convida para almoçar juntos, mas uma mulher chamada Lisandra, de repente a insulta por andar pela cidade com um homem. Ele acha que está fazendo ela parecer mal, então cobre o rosto e ela diz a Lisandra para se meter em seus próprios assuntos. Mas ela o observa e ele vê uma placa ao redor do pescoço dela, então percebe que ela é uma aventureira de rank negra. Mas ela imediatamente o reconhece como seu mestre e pergunta se ele ainda se lembra dela, lembrando-o que ele a acolheu e ensinou a usar uma espada. Ele percebe que ela era a garota que salvou há 20 anos, e ela observa que queria contar a ele sobre seu sucesso, mas nunca teve a chance. Ele fica feliz em ver que ela está bem, mas ela se pergunta por que ele está com a Lúcia. Então explica que ela está ajudando a encontrar um lugar para ficar. Lisandra menciona que é uma corretora, então pode ajudá-lo a encontrar uma pousada, dizendo a Lúcia que ela nem conhece as tavernas da cidade. Elas ajudam Beryl a encontrar um lugar para ficar
e ele agradece pela ajuda, mas pede que sejam gentis uma com a outra. Elas se despedem e ele observa que está velho demais para aproveitar uma mudança repentina na vida, mas fica feliz que seus antigos alunos estão lá para cuidar dele. Vemos o vice-comandante chamado Handlitz, que está lutando com um cavaleiro e o derrota destruindo sua espada. A Lucia diz a todos para se prepararem para o treinamento de Sirius, pois Beryl começará a ensiná-los, mas Handblitz acha que ele não é forte o suficiente para ensiná-los e o desafia para um duelo. Eles se preparam para lutar e Beryl acha que vai se dar mal, mas decide fazer o seu melhor mesmo assim. Handblitz começa a atacá-lo e Beryl percebe que ele tem uma força incrível, mas é fácil bloquear seus ataques porque seus movimentos são previsíveis. Ele avança, mas Beryl desvia sua espada e acidentalmente acerta sua cabeça. Os cavaleiros acham que ele teve sorte e Handblitz fica irritado. Então começa a lutar sério, mas Beryl ainda consegue prever seus movimentos e desvia seu ataque. Handblitz usa seu golpe final, que derrotou inúmeros cavaleiros, e cria um tornado enquanto ataca com tudo que tem. Mas ele erra e Beryl acerta um golpe por trás, fazendo Handblitz perceber que não é páreo para ele. Ele admite a derrota e diz a Beryl que ele é incrível, e todos ficam sem acreditar no que aconteceu. À noite, Beryl bebe com os cavaleiros e Handblitz comenta que está envergonhado por ter duvidado das habilidades de Beryl. Ele pergunta como Beryl contra-atacou seu golpe final, e Beryl explica que só igualou sua rotação, dizendo que Handblitz teria vencido se seus movimentos não fossem tão rígidos. Vemos o pai de Beryl com Rundred, que menciona que quer ajudar Beryl a se destacar. Ele observa que tem viajado como aventureiro, mas nunca conheceu um espadachim melhor que Beryl, e seu pai acha que já está na hora de todos conhecerem seus talentos. Os cavaleiros começam a treinar, e Beryl interrompe dois deles, pedindo que deixem seus oponentes se concentrarem nas espadas para que possam fazer movimentos sutis sem serem notados. Mas ele percebe que todos pararam para ouvi-lo e acha que seu conselho não vale a atenção deles. Depois disso, Handblitz dá uma toalha a Beryl, que pensa que todos acreditam nele porque conseguiu vencer o duelo. Kuroni se oferece para mostrar a capital e comenta que não costuma sair muito. Handblitz acha uma pena e diz que Baltrain é uma cidade linda, então decide ir com ela. A Lúcia se reporta a seus superiores, que perguntam se Beryl está indo bem, e ela diz que ele superou suas expectativas. Após a reunião, ela se lembra de que se tornou comandante porque queria ajudar Beryl a se destacar. Em uma lembrança, os pais de Alúcia a levam ao dojo de Beryl porque querem que ela aprenda a se proteger. Ela começa a treinar com os outros alunos, mas tem dificuldades para acompanhar porque não está acostumada à rotina. Mas ela aproveita cada momento e, eventualmente, se torna mais forte. Ela treina com Beryl, mas percebe que ele não tem uma abertura e tenta atacá-lo, mas ele a derrota em um instante. Ele diz que ela tem bons instintos porque atacou no momento certo, e ela acha ele incrível, mas acredita que ele é tão bom quanto os outros mestres. Um dia, Beryl e seus alunos vão a outro dojo, onde treinam com os alunos de outro mestre de espada. Seus colegas de classe os derrotam facilmente, e quando chega a vez dela, ela percebe que seu oponente está totalmente aberto. Ela desvia dos ataques, e ele a empurra para trás, mas ela consegue marcar um ponto e não acredita como foi fácil derrotá-lo. Depois disso, Beryl e seus alunos voltam para casa, e a Lúcia não consegue acreditar que derrotaram todos no dojo, mas ele a orienta a se concentrar no que aprendeu em vez de pensar nos resultados. Ela percebe que esqueceu seu grampo de cabelo, então corre de volta ao dojo, mas vê que os alunos o têm e se recusam a devolvê-lo. Eles começam a intimidá-la, e o líder deles tenta atacá-la, mas Beryl aparece de repente e os empurra para trás. Ele pega o grampo dela, e o líder se prepara para atacá-lo, mas o mestre deles chega de repente para detê-los, dizendo que eles não são páreo para Beryl. Ele pede desculpas pelas ações de seu aluno, mas Beryl diz que está tudo bem. Ele volta para casa com a Lúcia e diz que foi ao dojo porque sentiu que algo ruim ia acontecer. Ela observa que causou problemas para ele, mas ele explica que ela não fez nada de errado, dizendo que está feliz por ela não ter se machucado. Ela começa a chorar,
Então ele tenta animá-la perguntando se ela quer comer algo. Mas ela diz que esse não é o problema. E descobrimos que ela está chorando porque seu coração está cheio de emoção. A Lucia treina com Beryl novamente e consegue derrotá-lo. Então ele lhe dá a espada de despedida, dizendo que não tem mais nada a ensiná-la. Ela sabe que ainda é nada comparada a ele, mas aceita sua decisão e pega a espada. Depois de sair do dojo, ela está determinada a provar que Beryl é o maior espadachim, e faz o exame para entrar na ordem. Ela arrasa os outros candidatos e até os examinadores não são páreo para ela, pois não são nada comparados a Beryl. Ela entra na ordem com notas máximas e se torna comandante após 10 anos, mas quer que todos reconheçam os talentos de seu mestre, então o torna instrutor especial. Voltamos ao presente, enquanto Handblitz observa que Beryl é um excelente professor. A Lucia percebe que ele não está com os cavaleiros, então Handblitz menciona que Kurune está mostrando a capital para ele. Vemos Beryl caminhando pelo mercado quando uma garota chamada Facel de repente o chama de mestre. Mas ele não a reconhece, então ela lhe mostra sua espada de despedida, o que o faz perceber que ela se formou em seu dojo. Ele finalmente a lembra, dizendo que não conseguiu reconhecê-la por causa de quanto ela mudou. Ela observa que já se passaram 5 anos desde que se viram pela última vez, e Kurune menciona que agora ela é a estrela do núcleo mágico. Ela revela que está comprando acessórios mágicos e pega um anel de fogo, enquanto Kurune comenta que até um amador pode usá-lo para lançar feitiços. Mas ela revela que não precisa dele para usar magia, e Beryl fica surpreso ao saber que ela é, na verdade, uma maga. Ele sabe que poucas pessoas podem se tornar magos e fica triste por ela ter deixado seus dias de esgrima para trás, mas ainda assim se orgulha dela. Um ladrão de repente rouba a bolsa de uma mulher, então Ficelle pega sua espada e a usa para lançar um feitiço que prende as pernas do homem. Kurune o captura, e Beryl fica impressionado com o trabalho em equipe deles, dizendo a Ficelle que sua magia é incrível. Ela revela que usa a espada para lançar seus feitiços, então ainda usa as habilidades de espada que ele lhe ensinou, e ele não consegue acreditar que ela pode usar magia assim. Naquela noite, Beryl anda pela cidade, mas uma maga chamada Lucy o chama e revela que é a comandante do núcleo mágico. Ele acha que ela é apenas uma garotinha, mas ela mostra sua magia e ele percebe que ela está falando a verdade. Ela revela que Ficelle falou sobre ele, então sabe que ele é seu mestre e o leva para uma área aberta. Ela diz que gosta de magia, então pratica todos os dias, mas menciona que quer testar o que estudou e de repente o ataca. Ela fica impressionada com seus reflexos porque ele desviou da explosão, mas ela o ataca com suas bolas de fogo. Ele se esforça para evitá-las, mas consegue se aproximar e se prepara para atingi-la, mas ela se envolve em chamas, dizendo que não o deixará chegar perto. Ela continua atacando com suas bolas de fogo e ele corre para desviar, enquanto ela pergunta se ele já lutou contra uma maga antes. Mas ele observa que é a primeira vez que percebe que magos não são uma boa combinação para ele. Ela convoca um bloco gigante de gelo para esmagá-lo, mas ele consegue desviar na direção dela, então ela o explode com suas chamas. Ele aparece de repente na frente dela, mas ela usa seu raio para empurrá-lo para trás, e diz que guardou o melhor para o final. Ele tenta avançar, mas fica apavorado ao perceber que ela está cercada por uma energia sombria. Ele acha que não vai sobreviver se o feitiço dela o atingir, mas ela diz para ele esquecer isso, revelando que só queria ver como ele reagiria. Ele se pergunta o que teria acontecido se o feitiço a atingisse. Então ela revela que isso o teria destruído em um instante. Mas ela reconhece sua força, dizendo que entende por que Ficelle o admira. Ele revela que tem treinado por anos, mas ainda não consegue derrotar seu pai. Então acha que ainda tem um longo caminho pela frente. Ela se pergunta por que ele não está bravo, já que seus ataques poderiam tê-lo matado, mas ele parece não se importar. Então ela ri dele, dizendo para ele passar no Instituto de Magia durante seu tempo livre, porque quer compensá-lo. No dia seguinte, Beryl encontra Ficelle, que lhe mostra poções mágicas e diz para ele pegar uma, dizendo que Lucy quer dar a ele para se desculpar pelo que aconteceu ontem. Ela revela que Lucy usa magia para manter sua aparência jovem,
Então ninguém sabe quantos anos ela tem, e Ficel pede desculpas por ter falado sobre ele. Ele observa que quase morreu quando lutou com ela. Então, não quer lutar contra outra maga. E Ficel revela que ela não é como os outros magos, porque sua magia está em outro nível. Depois disso, Lysandra diz a Beryl que o mestre da guilda precisa de sua ajuda para treinar novos aventureiros, dizendo que ele precisa verificar as habilidades deles e treiná-los para lidar com emergências. Descobrimos que ele queria se tornar um aventureiro quando era jovem, então tentou invadir uma masmorra sozinho, mas mal conseguiu voltar vivo. Então ele sabe que masmorras são perigosas, mas Lysandra está confiante de que ele pode proteger os novos aventureiros. Ele vai para a guilda dos aventureiros, mas Beryl se pergunta, o que Lucy está fazendo lá? Então Lysandra revela que ela conhece bem o mestre da guilda. O mestre da guilda se apresenta como Nidus e menciona que confia em Beryl porque Lysandra e Lucy falaram bem dele. Mas seu assistente, Manny, observa que não confia em Beryl porque ele não tem experiência como aventureiro. Ele sugere testar suas habilidades fazendo-o lutar contra Lysandra. E todos acham uma ótima ideia. Nidus pergunta a Beryl se está tudo bem para ele. E descobrimos que ele não quer fazer isso, mas acha que não pode dizer não na frente deles. Então decide apenas seguir em frente. Beryl se prepara para lutar contra Lysandra e pensa que não é páreo para ela, já que ela é uma aventureira de rank negro. Mas ela observa que estava esperando por esse momento. Em uma lembrança, vemos Lysandra viajando com seus pais quando eles são atacados por uma besta enorme. Sua mãe a empurra para fora da carruagem e diz para ela correr, mas ela acaba caindo em um rio. Beryl acaba salvando-a e a leva para sua casa, onde pergunta sobre seus pais. Mas ela de repente começa a gritar ao lembrar como a besta os atacou. Então ele diz para ela descansar. Ela começa a viver com ele e o observa enquanto ele pratica seus golpes. Então ele pergunta se ela quer tentar. Ele percebe que ela está interessada, então ensina-a a manejar uma espada. Ele a faz se juntar a seus outros alunos no dojo e observa que ela é leve nos pés, então sugere que ela use espadas gêmeas. Eventualmente, eles encontram um novo lar para ela. Então ela agradece a Beryl por tudo que ele fez por ela e seus novos pais a levam embora. Descobrimos que ela não queria deixá-lo, mas não queria ser egoísta sabendo o quanto ele já havia feito por ela. Ela se torna uma aventureira, e todos ficam impressionados com a rapidez com que ela avança nas classificações. A caravana que ela está protegendo é atacada por bandidos, mas ela imediatamente os elimina, e descobrimos que ela se tornou uma aventureira porque não queria que as pessoas sofressem como ela sofreu. Voltamos ao presente enquanto Lysandra se curva diante de Beryl. Então ele percebe que ela ainda se lembra do que ele lhe ensinou. Ela avança rapidamente, mas ele bloqueia seus ataques e percebe que ela é ridiculamente rápida. Ela fica impressionada por não conseguir atingi-lo, mesmo atacando com toda a sua força, e ela se diverte com a luta enquanto ele percebe que ela nunca parou de treinar. Mas ele encontra a fraqueza dela e tira a faca da mão esquerda antes de derrubá-la. Todos percebem que ele ganhou a luta e ela diz que ele é incrível, mas ele comenta que teria perdido se não visse a fraqueza dela, dizendo que ela ainda não dominou o uso da mão esquerda. Manny pede desculpas por duvidar dele, e Nidus diz para ele cuidar dos novos recrutas. No dia seguinte, Lysandra e Beryl conhecem os novatos, e Beryl percebe que eles estão nervosos. Um deles, chamado Sarl, menciona que há 6 monstros nas proximidades, e Beryl percebe que ele está usando um acessório mágico que permite detectar monstros. Eles derrotam facilmente um grupo de goblins, então Beryl percebe que eles são lutadores capazes e conseguem limpar a masmorra sem a ajuda dele. Mas eles se perguntam por que havia tão poucos monstros na masmorra, e o detector de Sorrow de repente se quebra, então ele percebe que algo está errado. O novato chamado Porta menciona que é hora de sair, mas uma criatura enorme o ataca de repente. Lysandra reconhece como um alvo designado chamado Seno, percebendo que é a razão pela qual havia tão poucos monstros na masmorra. Beryl acha que não tem chance contra isso, e ela revela que trouxe poções. Então ele planeja usar uma para salvar Porta enquanto ela luta. Ele tenta contar a ela sobre seu plano, mas ela o interpreta mal e leva Porta para a masmorra. Ele percebe que ela entendeu tudo ao contrário e Zeno ataca Beryl, então ele percebe que precisa lutar.
Ele desvia dos ataques e tenta cortar as pernas da criatura, mas percebe que não consegue cortar suas escamas. Ele pensa que não pode derrotá-la, mas sabe que precisa ganhar tempo para Lisandra e Porta escaparem. Então continua lutando e ela o ataca com a cauda. Ele consegue cortá-la, então a criatura fica furiosa e avança contra ele. Mas ele monta em suas costas e ela voa para o ar tentando se livrar dele. Mas ele consegue se segurar, então ela desce e usa seus poderes para se cercar de lava. Ele escapa para um lugar mais alto, mas a lava se espalha pela masmorra e vemos a novata chamada Nidri enquanto ela arrasta a Porta para longe. Mas ela percebe que a lava já está acima deles, então entra em pânico e Beryl ouve seu grito, percebendo que precisa derrotar o Geno rapidamente. Ele avança enquanto a criatura tenta queimá-lo com suas chamas, mas consegue espetá-la no olho. Mas ela o sacode e ele percebe que sua espada quebrou, então pensa que está em apuros. Mas Lissandra aparece de repente acima deles, mergulha e consegue derrotá-la. Ela agradece a Beryl pela ajuda, dizendo que não poderia tê-la derrotado sem ele, mas percebe que a espada dele está quebrada. Os novatos saem da caverna e ele fica feliz que todos conseguiram sobreviver. Eles voltam para a guilda dos aventureiros e Nidus fica surpreso que conseguiram derrotar o Seno, mas Lissandra nota que não teriam sobrevivido se não fosse por Beryl. Então Nidus agradece a ele por salvá-los e o convida a se tornar um aventureiro, mas ele menciona que não está interessado. Depois disso, Lissandra diz a Beryl que ele merece ser mais do que apenas um aventureiro, e pede desculpas por ter causado problemas para ele, dizendo que ele se envolveu porque contou a todos sobre sua grandeza. Ela fica feliz por ter podido lutar ao lado dele, mas ele menciona que sobreviveram porque ela tomou as decisões certas, dizendo que ela cresceu. Kuruni e a Lúcia levam Beryl a um ferreiro, e ele imediatamente o reconhece como seu aluno Baldur, que foi o aluno mais velho a se inscrever em seu dojo. Ele observa que Baldur entrou na turma porque queria saber como é empunhar uma espada. Mas Beryl sabe que ele sempre quis ser ferreiro, então o parabeniza por realizar seu sonho. Kuruni pede para ele afiar sua espada, mas ele percebe que está em péssimas condições, então diz que precisa ser substituída. Beryl pergunta como ela se sente ao segurar uma espada curta, e ela diz que é leve, então ele percebe que não é a arma certa para ela, pois não consegue usá-la adequadamente se não sentir seu peso. Ele sugere usar uma espada de 2 mãos, e ela diz que não é tão pesada, então ele acha que é perfeita para ela. Ela decide comprá-la e Beryl começa a procurar uma espada que possa usar, mas Lissandra de repente se junta a eles e diz a Baldur para fazer uma espada usando a perna do Zeno. Mas ele se pergunta por que ela quer que ele faça isso, já que ela já tem a arma perfeita, então ela revela que a espada é para Beryl. Ele a lembra que ela matou o Zeno, então acha que ela deveria ficar com a espada, mas ela quer que ele a tenha, já que a espada dele quebrou durante a luta. Baldur acha que pode fazer a arma perfeita com a perna, mas observa que precisa de 1 semana para terminá-la porque quer dar o melhor de si. Mais tarde naquele dia, Beryl ensina Kerune a empunhar sua espada, dizendo para ela balançá-la com os quadris. Ela começa a praticar como usá-la e nota que isso a leva de volta, pois costumava fazer isso quando estava no dojo. Naquela noite, vemos Beryl andando pela cidade quando uma garota chamada Mui tenta roubar seu dinheiro, mas ele a para e se recusa a deixá-la ir. Então, ela usa sua magia para escapar. Ela volta para seu esconderijo e entrega o dinheiro que roubou, mas eles percebem que não vale muito, então se perguntam se ela está relaxando. Mas o líder deles observa que ela não faria isso porque precisa ganhar seu sustento. Ela percebe que perdeu seu colar e Beryl o pega, pensando que pode usá-lo para encontrá-la. Vemos os cavaleiros treinando juntos, enquanto Beryl treina com Hemblitz, que usa um engano antes de tentar atacá-lo. Mas ele ainda consegue bloquear e derrota Hemblitz, dizendo que ele melhorou porque seus ataques estão menos previsíveis. Ele menciona que a Ordem precisa aumentar seu poder de combate, pois um grupo de ladrões conhecido como a Mão Negra do Crepúsculo tem cometido crimes na capital. Ele observa que todos estão procurando o esconderijo deles, e Beryl mostra o colar que encontrou, revelando que uma ladra o deixou cair depois que a parou.
Ele menciona que ela usou um feitiço de chama para escapar, mas Kurune se pergunta por que ela tentou roubar dele se pode usar magia, já que poderia fazer uma fortuna com seus talentos mágicos. Handblitz acha que ela usou um acessório mágico que roubou para lançar o feitiço, e sugere levar o colar à recepção na sede, pois eles cuidam de objetos perdidos. Beryl decide seguir seu conselho e anda pela cidade, mas vê Millie procurando seu colar. Então ele diz que sabe onde encontrá-lo e ela exige que ele devolva. Ele pede para ela se acalmar e revela que deixou na sede, perguntando se ela o roubou, e ela explica que não é o caso. Ele decide ajudá-la a recuperá-lo, mas diz que ela deveria parar de roubar. Ele mostra o colar e promete devolvê-lo após conversarem. A Lucia se junta a eles e Beryl explica a situação, mas observa que não quer entregar Mui, pois sabe que ela é uma boa pessoa no fundo. Ele pede para ela parar de roubar, mas ela recusa, e a Lucia observa que o país cuidará dela se ela tiver talento para magia, dizendo que quer ajudá-la. Ele observa que não estão tentando enganá-la, e promete dar o colar se ela contar sobre sua situação. Então ela revela que precisa pagar 5 milhões a um mago que disse que poderia usar sua magia para trazer sua irmã de volta à vida. Ela explica que recorreu ao crime porque não tem tanto dinheiro, e eles sabem que ela está sendo enganada. A Lúcia se retira e Beryl percebe que Millie está com fome, então ele lhe dá comida e diz que tudo ficará bem. Ele devolve o colar e percebe que ela está feliz, mas a Lúcia de repente volta com Lucy, que pergunta se ela tem talento para magia. Lucy menciona que precisa de mais magos e se apresenta como a comandante do núcleo mágico, mas Mui acha que ela está mentindo. Então Lucy pede para ela se acalmar e beber seu chá, mas percebe que esfriou, então usa sua magia para aquecê-lo. Mui percebe que ela é de verdade e Lucy diz para Mui se juntar ao Instituto de Magia. Mas ela explica que não tem tempo para isso porque precisa juntar 5 milhões para ressuscitar sua irmã. Lucy diz que magia de ressurreição não existe, mas Mui não acredita nela porque viu o mago trazer o corpo de sua irmã de volta à vida. Mas Lucy diz que ela não pode confiar nele e pede o nome dele, prometendo dar a ela 5 milhões se descobrir que ele está dizendo a verdade. Então Mui revela que ele se chama Crepúsculo, e Lucy quer conhecê-lo, pedindo para visitar o esconderijo deles. A Lúcia quer se juntar a elas, mas Lucy observa que ela se destacará por ser uma cavaleira e quer levar Beryl com elas. Ele acha que ela não precisa de sua ajuda, mas ela sabe que ele quer ir junto, então ele observa que quer parar Crepúsculo porque ele está atacando crianças. Mui os leva ao esconderijo de Crepúsculo e sugere usar a entrada secreta porque a porta da frente está trancada. Mas Lucy a explode, e eles veem um grupo de ladrões dentro. Um deles tenta impedi-la, mas ela o manda voar, dizendo que está lá para falar com o líder deles. Ela diz a Beryl para cuidar deles e desce as escadas enquanto os ladrões se perguntam se ele está olhando para baixo para eles porque está usando uma espada de madeira. Um deles tenta atacar Millie, mas Beryl a protege e eles começam a lutar contra ele enquanto Lucy encontra Crepúsculo. Ela sabe que ele está mentindo para Millie e ele a reconhece como a comandante do núcleo mágico, mas não tem medo dela e invoca blocos de gelo para esmagá-la. Mas ela derrete-os com suas chamas, percebendo que ele está dependendo de acessórios mágicos para lançar seus feitiços. Ele usa telecinese com sua pulseira e ela percebe que ele a usou para enganar Millie movendo o corpo de sua irmã. Ele invoca uma bola de fogo para atacá-la, mas sua energia sombria aparece de repente e ele é derrubado instantaneamente. Ela observa que seus brinquedos não são páreos para a coisa real, e vemos que Beryl derrotou os ladrões. Lucy volta à entrada e revela que Crepúsculo ainda está vivo, mas não pode se mover por causa do feitiço dela. Ela ameaça torturá-lo se ele não contar a verdade, e ele admite que magia de ressurreição não existe, então Mui percebe que ele mentiu para ela. Lucy sai para chamar as autoridades, e Mui percebe que o corpo de sua irmã não está mais lá, então seu colar é a única coisa que lhe resta. Ela se pergunta o que deve fazer a seguir, pois não sabe o que acontecerá com ela e não tem certeza se pode confiar mais nos adultos. Mas Beryl diz a ela que nem todos são como Crepúsculo, dizendo que há pessoas boas neste mundo e acredita que ele é uma delas. Então ela pensa que pode confiar nele. Naquela noite, vemos os ladrões se preparando para serem transportados,
e Lucy observa que alguém deve estar controlando o crepúsculo, pois ele tinha acesso a inúmeros acessórios mágicos. A carruagem está prestes a partir, mas vemos um assassino escondido em um beco e ele usa um feitiço para matar Crepúsculo. O assassino reporta a seu mestre, dizendo que o trabalho foi fácil porque instalaram um dispositivo mágico no corpo de Crepúsculo. O mestre observa que não precisam mais dele e menciona que usará os materiais que adquiriram para recriar o milagre de Deus com suas próprias mãos. No dia seguinte, a Lucia conta a Beryl sobre a morte de Twilight, revelando que um acessório mágico foi encontrado em seus restos. Beryl recebe sua nova espada e acha que é perfeita para ele, dizendo que quer ver quão afiada está, e ele fica animado para experimentar. Ela o leva para sua mansão, onde ele conhece um padre da igreja de Sfin chamado Ibroy. Beryl se pergunta o que ele está fazendo ali, sabendo que é de um país vizinho chamado Svendivania. Ela observa que os acessórios de Twilight foram feitos em seu país, e ele revela que foi o bispo Hevius quem os deu a Twilight. Ele sabe que Twilight concordou em coletar corpos para Hevius em troca de usá-los para trabalhar no milagre de Sfin. Lucy revela que a igreja se refere à magia como milagres e Ibroy nota que seu Deus realizou o maior milagre, que é a ressurreição dos mortos. Mas ele observa que é apenas uma lenda e não acredita que seja possível trazer os mortos de volta à vida. Então ele acha que Hevius está usando os corpos mortos para sua pesquisa. Lucy sabe que ele está atualmente na capital e observa que a Ordem quer chamá-lo como testemunha amanhã, mas ela acha que ele pode fugir de volta para seu país. Ela explica que se as autoridades o prenderem, isso pode se transformar em um incidente internacional, e Bruno observa que ele não pode fazer nada contra um bispo porque é apenas um padre. Eles precisam de Beryl para capturar Hevius porque ele é o único que pode se mover livremente, e ele aceita a tarefa porque quer ajudar Mui a encontrar sua irmã. Ao se preparar para sair, ele se surpreende ao ver Mui e ela pergunta o que ele está fazendo ali. Então ele revela que conversou com Lucy e está feliz que ela está bem, mas ela se pergunta por que todos são tão legais com ela, pois acha que é uma pessoa terrível. Mas ele diz para ela não se preocupar com isso, pedindo que relaxe e aproveite a infância enquanto os adultos cuidam dela. À noite, vemos Hevius se preparando para sair com seus homens, enquanto Beryl os observa, percebendo que ele está planejando escapar. Beryl tenta se aproximar dele, mas um cavaleiro chamado Spur o vê, reconhecendo-o como o homem que derrotou os lacaios de Twilight. Ele se pergunta para onde Hevius está indo, pois foi chamado para testemunhar amanhã, mas Spur chama seus homens e lhes dá permissão para usar milagres. Então eles oram a seu Deus, e uma luz estranha envolve seus corpos, enquanto começam a atacar Beryl. Ele percebe que o milagre aumenta suas habilidades, e pensa que não sobreviverá, a menos que lute a sério. Um deles avança, mas Beryl desvia do ataque e corta sua armadura ao perceber que sua espada está extremamente afiada. Os cavaleiros o cercam, mas uma explosão mágica os atinge, forçando-os a recuar. Ficelle e Curune se juntam à luta, mas ele se pergunta o que estão fazendo ali. Então eles revelam que estavam apenas passando. Eles derrotam os cavaleiros e um deles colide com Beryl, mas ele desaba de repente enquanto Ficelle observa que a magia deles acabou. Ela diz para ele seguir em frente enquanto ela e Curune lidam com os cavaleiros. Então ele se dirige à igreja onde vê Hevius com Spur. Hevius recita uma oração e diz a Beryl para experimentar o milagre de Sfin enquanto os corpos mortos voltam à vida. Ele se surpreende ao ver que um deles é a irmã de Mui, e eles o cercam enquanto um deles tenta atacá-lo. Então ele corta a perna do homem, percebendo que não tem escolha a não ser eliminá-los. Mas o homem se agarra a ele, e os outros se preparam para devorá-lo. Então ele corta suas cabeças, fazendo-os desaparecer. A irmã de Mui é a única que resta, e ele a coloca para descansar em paz. Ele pega seu colar e começa a chorar. Mas Spur de repente usa seu milagre para aumentar suas habilidades e começa a atacar Beryl, que luta para acompanhá-lo. Ele consegue desferir um golpe, e Beryl percebe que Spur é o espadachim mais forte que ele já enfrentou até agora, mas quer puni-lo por brincar com a vida dos outros. Beryl avança e corta o braço de Spur, mas ele se fere com sua faca, o que aumenta ainda mais suas habilidades. Ele avança em direção a Beryl e começa a atacar sem parar.
e Beryl começa a ser sobrecarregado. Mas ele está determinado a não perder a luta, e vê uma abertura enquanto Spur avança contra ele. Ele se move para o lado enquanto desvia do ataque de Spur e consegue desferir um golpe decisivo. Spur cai de joelhos, mas se levanta e Beryl se pergunta como ele ainda pode se mover, pois deveria estar mortalmente ferido. Spur menciona que está disposto a sacrificar sua vida pelo que acredita, mas ele desaba quando seu corpo atinge seu limite. Depois disso, Beryl vê que Kurune e Ficel conseguiram prender Hevius, que não consegue acreditar que Spur foi derrotado. Beryl menciona que não os perdoará pelo que fizeram, mas Hevius observa que seu país está condenado a menos que a igreja ganhe força, dizendo que sua missão era usar milagres para salvar o mundo. No dia seguinte, Lucy diz a Beryl que o recompensará por completar a missão e lhe mostra uma casa que ele pode ter. Ao olhar para dentro, ele vê Mewi limpando e Lucy observa que ela decidiu se matricular na escola de magia. Então ela menciona que vai morar com ele e que ele também será seu guardião. Assim, eles começam a viver juntos e ele prepara comida para ela, mas pede desculpas pelo café da manhã atrasado, dizendo que ainda não está acostumado a cozinhar. Ela diz que está tudo bem e ele pergunta o que ela quer comer, mas ela responde que qualquer coisa comestível serve. Ele se oferece para lavar suas roupas, mas ela decide fazer isso sozinha, e ele pensa em como as roupas dela cheiram mal porque ela não usa sabão. Ela pergunta se pode usar o banheiro, mas ele diz que não precisa pedir permissão, pois a casa também é dela. Beryl mostra a Mui a cidade, mas acha que será difícil viverem juntos, porque ela está sempre em guarda. Então, ele tenta quebrar o gelo, levando-a ao teatro, onde assistem a uma peça pela primeira vez. Eles comentam como os protagonistas eram chatos, mas ambos gostaram da apresentação, e Beryl pensa que podem se aproximar se continuarem passando tempo juntos. No dia seguinte, eles vão à escola de magia, onde uma professora chamada Kinariki os cumprimenta e se oferece para mostrar o lugar. Ela os leva ao corredor e pergunta a Beryl quem os convidou para a academia. Então ele revela que foi Lucy, e Kinara nota que ela é a diretora deles. Os alunos a cumprimentam e ele percebe que são educados, enquanto ela explica que podem se tornar os magos mais poderosos do país no futuro. Então a escola ensina boas maneiras como parte do currículo. Ela observa que Mewi está isenta do teste de aptidão porque tem uma carta de recomendação da diretora, mas pergunta se ela já decidiu sua especialização em magia. Ela menciona que só consegue produzir chamas, então Kinara diz que magia ofensiva é perfeita para ela, explicando que é um dos 5 sistemas de magia. Ela pede a Mewi que decida se quer ficar no dormitório da escola, e Beryl menciona que quer ver. Então, ela os leva ao dormitório, revelando que tem um refeitório onde alimentam os alunos todos os dias, e até um banheiro onde os alunos podem relaxar. Beryl percebe que é incrível, e enquanto voltam pensa em deixar Mewi ficar lá, mas não tem certeza se ela conseguirá se adaptar a viver com outras crianças. Ele vê um restaurante de salsichas, mas percebe que está cheio, então pensa em ir embora, mas Lissandra de repente os convida para se sentar com ela. Ela pergunta sobre Mewi, então ele revela que é o guardião dela, e Lissandra fica chocada ao ouvir isso. Ela revela que aventureiros têm caçado monstros recentemente porque querem se livrar deles antes que a delegação de Svendivania chegue para a reunião anual. Após a refeição, Beryl diz a Lissandra que Mewi vai para a escola de magia e quer que Lissandra a motive, mas ela a assusta ao dizer que ela enfrentará os melhores magos do país. Mas Lissandra diz que ela não pode perder, já que Beryl é seu guardião e observa que ele é uma ótima pessoa. Mewi volta para casa, enquanto Lissandra nota que ela tem potencial, pensando que ela irá longe porque não é uma má pessoa. Beryl visita a Lúcia, dizendo que Mui começará a ir para a escola de magia e não sabe se deve deixá-la se mudar para o dormitório. Kurune acha que ele deve deixá-la ficar lá, mas ele está preocupado que ela terá dificuldades em viver com outras pessoas. Então, Handblitz diz que ele deve deixá-la sair de sua zona de conforto. E a Lúcia também acha que ela deve ficar no dormitório. Beryl visita Lucy e faz a mesma pergunta, mas Fizelle se junta a eles e observa que é conveniente viver no dormitório. Lucy observa que Fizelle pode se tornar a professora de Mui e ele diz que ela é incrível,
mas começa a pensar que é patético. Lucy está prestes a dar sua opinião, mas ele de repente se afasta. Então Thistle se pergunta o que há de errado com ele. Descobrimos que Beryl queria ser uma figura paterna para Mui, e ele se lembra de que ficou feliz ao saber que ela ficaria com ele. Mas ele sabe que ela gostou do dormitório, e pensa que não pode se chamar de pai se não colocar o futuro dela em primeiro lugar. Beryl volta para casa, e Mui diz que ouviu um barulho estranho atrás da gaveta. Então ele a levanta de lado e vê ratos saindo de um buraco. Ela acha que deveriam deixá-los em paz, mas Beryl abre as portas e janelas e se prepara para se livrar deles. Ele observa que são perigosos porque ela pode ficar doente se forem mordidas, mas ela acha que não podem machucá-la, revelando que costumava vê-los todos os dias. Mas ele diz que não vai deixá-la voltar para sua vida antiga e força um dos ratos a sair de casa. Mas os outros se escondem debaixo da mesa de jantar, então ele a vira e consegue prender um deles, o que lhe permite pegá-lo. Ele o joga para fora e vai atrás do último, que se esconde em sua banheira. Então, ele tenta pegá-lo com as mãos nuas, mas tem dificuldade em capturá-lo, pois não consegue prever seus movimentos. Está prestes a escapar, mas Mewi o para com suas chamas e ele consegue pegá-lo. Ele não consegue acreditar que ela o ajudou, mas o rato morde sua mão, então ele o joga longe e tampa o buraco com uma bola de rapel para ratos. Ele começa a preparar a comida enquanto pensa em como Mewi o ajudou a se livrar dos ratos. Então acha que ela pode viver no dormitório com sua atitude atual. Ela se oferece para ajudá-lo a cozinhar e começa a descascar os legumes, enquanto ele nota que está triste porque ela está prestes a se mudar. Enquanto jantam, Mui revela que o ajudou a preparar a comida porque queria aprender a cozinhar. Ele acha que ela está fazendo isso pelo futuro dela, mas ela observa que precisa aprender logo. Então ele a lembra que o dormitório fornecerá comida para ela. Mas ela diz que decidiu não ficar lá porque quer ajudá-lo em casa, dizendo para ele falar com ela se precisar de ajuda. Ele fica surpreso ao ouvir isso e ela revela que gosta de comida quente, então ele decide fazer sopa e ensopado para ela todos os dias. Depois disso, a Lucia diz a Beryl que precisam comprar roupas novas para ele, e observa que a delegação de Svendivania chegará a Baltrain. Mas ele menciona que Lissandra já lhe contou sobre isso, e a Lucia não consegue acreditar que ela chegou antes. Ela revela que a missão da Ordem é proteger os VIPs enquanto a delegação estiver na capital, e Beryl se pergunta se Revius vai à reunião. Heimblitz menciona que não, pois a igreja não cuida das questões diplomáticas do país, que são responsabilidade do parlamento, liderado pela família real. A Lucia pede a Beryl para conhecer as famílias reais dos dois países, e ele acha que a tarefa é demais para ele, mas ela lembra que ele é o instrutor especial deles, com o selo real. Ela acrescenta que ele precisa se vestir adequadamente, já que vai conhecer a família real, e sabe que ele não conhece as lojas de roupas da capital, então diz para ele ir às compras com ela. Beryl volta para casa e abre um pacote, percebendo que Ibrois enviou roupas para agradecê-lo por lidar com Revius. Ele diz a Mewi que ela pode ficar com elas, e eles jantam juntos enquanto ele comenta que precisa ir às compras com a Lucy amanhã. Ele convida a Mewi para se juntar a eles, dizendo que a Lucy é uma boa pessoa, mas ela menciona que não está interessada. No dia seguinte, Beryl encontra Lucia, que nota que decidiu não usar sua armadura porque vão a uma loja de roupas. Hamblets e Kuruni os espionam, se perguntando qual loja vão visitar, e eles seguem para o Distrito Central, onde Lucia leva Beryl a uma loja. Mas ele não sabe como escolher roupas, então a deixa escolher por ele, e ela pega uma jaqueta. Mas ele não gosta, achando que parece muito chique. Ele se preocupa em acabar usando roupas chamativas se não fizer nada, então escolhe um terno, mas ela diz que parece muito simples. Ele nota que parece confortável, mas ela acha que devem continuar procurando e o convida para almoçar com ela. Eles vão a um restaurante chique, onde o garçom traz a comida, e Beryl comenta que a apresentação está linda. Heimblitz e Kuruni continuam a segui-los e percebem que a Lucia parece feliz, achando que é porque está com Beryl. Mais tarde, vemos que eles acabaram comprando a sopa que Beryl escolheu, e ele se desculpa por fazê-la mostrar as outras lojas, mas ela só está feliz por terem passado tempo juntos. Ele agradece pelo tempo dela
e ela o observa enquanto ele se afasta. Mas Henglit se aproxima de repente e admite que estava espionando. Ela diz que está tudo bem, e ele pergunta sobre o relacionamento dela com Beryl, mas ela menciona que só quer fazer seu mestre feliz. No dia seguinte, vemos Handblitz assistindo os cavaleiros treinarem, e Kurune se desculpa por ter fugido ontem porque não sabia o que fazer depois que ele foi falar com a Lúcia. Ele diz que está tudo bem, mas Lucia se junta a eles de repente, então Kurune sai para praticar. Lucia revela que planeja desafiar Beryl para um duelo, para que ele possa mostrar suas habilidades a todos antes de conhecer a família real. Hamlet se pergunta se essa é a única razão dela para lutar contra ele. Então ela menciona que quer compartilhar seu desejo com ele se vencer, e diz que precisa se preparar para a luta. Kurune acha que ela está planejando confessar seus sentimentos a ele, e Handblitz acha que ninguém a rejeitaria porque ela é perfeita. Beryl aparece e percebe que todos estão se esforçando, mas a Lúcia o desafia para um duelo, dizendo que quer treinar com ele antes da chegada da delegação. Ele aceita o desafio, então se preparam para lutar, e ele pensa que não pode derrotá-la se ela se esforçar ao máximo, já que agora ela é a comandante dos cavaleiros. Ela revela que é conhecida como Alicia, a rápida como um raio, e quando Hamblitz inicia a luta, ela avança com uma velocidade incrível, mas Beryl ainda consegue bloquear seu ataque. Ela nota que a maioria de suas lutas termina em um instante, e ele tem dificuldade em ler seus movimentos, percebendo que ela está lutando com tudo o que tem. Ela continua atacando, mas ele a empurra de volta, e ela nota que é a primeira vez que seus golpes foram bloqueados 3 vezes. Mas ele mal consegue se defender, e pensa que não pode continuar parando seus movimentos, então tenta ser ofensivo. Mas ela continua seu ataque implacável, e ele não quer perder para ela, pois sabe que ela se tornará uma espadachim ainda melhor se ele a derrotar. Ela menciona que está feliz, pois pode mostrar a ele as habilidades que aprendeu depois de deixar o dojo, e Handblitz acha que ela tem a vantagem, pois Beryl está mal se segurando. Ele foca na técnica dela e finalmente consegue ler seus movimentos, percebendo que ela está usando os joelhos para melhorar sua velocidade. Mas ele pensa que saber disso não o ajudará, pois os olhos de águia dela permitem que ela desvie de seus ataques. Ele percebe que não pode vencê-la em uma luta justa e desvia de seu ataque mais uma vez, mas fica totalmente exposto, então ela se prepara para acabar com ele. Mas ele de repente agarra sua capa e a puxa para o chão, permitindo que ele vença a luta. Kurune acha que ele trapaceou, mas Handblitz observa que um verdadeiro duelo não tem regras, e Beryl é o único forte o suficiente para usar esse movimento contra Delúcia. Ele menciona que a habilidade dela com a espada é muito limpa, dizendo para ela ter cuidado com oponentes que lutam sujo, e ouve o sino tocando, então sai para almoçar. Kurune diz a ela que o duelo foi intenso, achando que ela nunca alcançará o nível deles, e ela se pergunta se a Lúcia estava planejando confessar seus sentimentos se vencesse a luta. Ela menciona que só queria pedir para ele comprar roupas para ela, e Kurune sai para almoçar, mas Hamblitz sabe que a Lúcia mentiu para ela. Então ela nota que quer fazer Beryl feliz, mas está bem se não for ela a trazer felicidade a ele. Vemos Beryl comendo com Millie, e ele conta a ela sobre sua luta com a Lúcia, dizendo que ela se esforçou ao máximo. Millie acha que ela queria que ele mantivesse os olhos nela, e acredita que a Lúcia gosta dele, mas ele menciona que é muito velho para ela. Mui vê Beryl bebendo de sua caneca de madeira, e nota que está danificada, mas ele diz que não é um grande problema, pois ainda consegue beber. Ela mostra a ele seu uniforme escolar e diz que pegou emprestado seus livros, então precisa ter cuidado para não sujá-los. Ele sabe que ela começará a ir à escola na próxima semana, mas percebe que ela não tem uma mochila, então decide comprar uma para ela antes do primeiro dia. Enquanto isso, Lissandra recebe um pedido da guilda, e eles dizem que uma unidade de rankers de platina localizou um monstro. Eles o têm encurralado em uma floresta perto da capital, mas ainda não se moveram e precisam da ajuda dela para capturá-lo. Ela acha que não está à altura da tarefa, mas alguém bate à porta e diz que ela tem uma visita. Voltamos a Beryl enquanto ele vai a uma loja de bolsas e o vendedor lhe mostra os itens. Beryl escolhe uma mochila escolar para Millie, mas o vendedor revela que custa 95 mil.
e ele não consegue acreditar que é tão cara. O vendedor comenta que tem itens mais baratos, mas Beryl não gosta deles e não consegue decidir. Ele sabe que não pode pagar com seu salário atual e pensa que precisará de mais dinheiro para cuidar de Maui, então precisa ser econômico. Mas ele quer que ela tenha uma boa bolsa, então se pergunta o que pode fazer para ganhar dinheiro. Ele esbarra em Lisandra, que revela que recebeu uma tarefa difícil e acha que não pode fazer sozinha, então pergunta se ele pode ajudá-la. Ele acha que não pode ser útil para ela, mas ela promete recompensá-lo, então ele decide se juntar a ela. Eles seguem para a floresta e Lisandra revela que precisam capturar um cavalo que será apresentado à família real de Svendivania. Ele nota que ela também está ajudando-o porque precisa de dinheiro para cobrir suas despesas, então ela percebe que sua hora é perfeita. Uma aventureira diz a eles que o cavalo ainda está na floresta, e ela pede que ele se concentre no perímetro enquanto ela captura o alvo. Ela dá ferramentas de caça e eles começam a procurar o cavalo, enquanto ela observa que ele tem pelagem branca e crina prateada. Ela explica que precisam capturá-lo sem feri-lo, por isso o trabalho é tão difícil, e observa que uma unidade de aventureiros de platina não conseguiu terminar, então pediram ajuda a ela. Ela admite que não estava confiante de que conseguiria completar a tarefa e fica feliz que ele se juntou a ela, dizendo que ele aumenta seu poder 1000 vezes. Eles veem pegadas no chão e ela nota que há uma fonte próxima, pensando que o cavalo irá lá beber água. Então sugere armar uma emboscada. Eles chegam à fonte e Lisandra diz a Beryl que o cercarão quando o cavalo aparecer para que ela possa atingi-lo por trás, revelando que os cavalos têm medo de ataques por trás. Assim, ele correrá para frente assim que ela disparar sua flecha, pedindo a Beryl para imobilizá-lo quando ele tentar fugir. Ele está preocupado que o cavalo se machuque se a flecha o atingir, mas ela diz para não se preocupar porque a ponta é de pano. Eles se separam para pegar o cavalo e o veem bebendo água. Então Lisandra ataca com sua flecha e ele corre para frente. Então Beryl se prepara para capturá-lo, mas ele pula repentinamente por cima dele. Ele bloqueia seu caminho e tenta pará-lo com sua rede, mas erra e o cavalo está prestes a escapar, mas ele consegue subir em suas costas. Ele tenta montá-lo, mas cai, e Lisandra tenta pegá-lo com seu laço, mas ele foge. O cavalo chega a um penhasco onde eles tentam capturá-lo novamente, mas ele pula em cima de uma pedra gigante, e eles percebem que não conseguem alcançá-lo. Mas a pedra de repente desmorona e está prestes a cair do penhasco, mas Beryl pula atrás do cavalo. Ambos sobrevivem à queda, e ele diz ao cavalo para se acalmar enquanto se pergunta como podem chegar ao outro lado, pois a água os arrastará se tentarem nadar. Ele corta uma árvore e a conecta ao outro lado, então eles a usam para atravessar, mas Beryl escorrega de repente. O cavalo o segura antes que ele caia, então ele percebe que ele tem um bom lado, e eles veem Lisandra, que percebe que ele o domou. Eles voltam à capital, onde Nidus agradece a Beryl por salvar a guilda, revelando que pedidos reais podem fazer ou quebrar sua reputação. Lisandra lhe dá sua recompensa e agradece por domar o cavalo, revelando que estava com ciúmes de Maui, mas agora planeja torcer por ela, dizendo a Beryl que Hill recebe algo quando ele chegar em casa. Depois disso, Beryl dá a Maui a bolsa que comprou e ela parece gostar, então ele pede que ela experimente. Ele menciona que ficou ótima nela e espera que seja útil no futuro, mas ela revela que comprou uma caneca de cerâmica para ele, dizendo que trabalhou duro por isso. Ela observa que Lisandra a ajudou a conseguir um emprego e agora ganha a vida lavando pratos. Mas ele se pergunta por que ela decidiu comprá-la para ele. Então ela lembra que a outra caneca dele estava danificada. Ela pede que ele experimente, e ele percebe que a bebida fica melhor, mas não consegue acreditar que ela trabalhou só para comprá-la para ele. Ela explica que não pode fazer nada para ajudá-lo enquanto está na escola. Então achou que poderia aliviar seu cansaço dando-lhe algo melhor para beber. No dia seguinte, Murray sai para seu primeiro dia de aula e ele treina os cavaleiros, mas a Lúcia lhe diz que o comandante e o vice-comandante da igreja de Sfin chegaram. Ela explica que querem conhecer seus homólogos antes da chegada da delegação e pede que ele se junte a eles, mas ele não confia neles porque não sabe como lidaram com Revius. Mas ele decide se juntar a ela,
mesmo assim porque quer descobrir o que está acontecendo. Beryl conhece o comandante da igreja de Sphene, mas seu vice-comandante o reconhece como seu mestre, e Beryl a reconhece como sua antiga aluna Rose. Ele se lembra de que ela treinou em seu dojo há alguns anos e conseguiu se formar após 1 ano e meio. O comandante da Ordem Sagrada, chamado Gatoga, não consegue acreditar que a Lúcia e Rose têm o mesmo mestre, e Beryl observa que foi abençoado com alunos incríveis. A Lúcia se pergunta o que aconteceu com o antigo vice-comandante Hennis, e de Toga diz que é uma longa história, mas Hemblitz se pergunta por que ele decidiu visitá-los. Então ele explica que quer que Rose se familiarize com Baltrain, e ela revela que nunca esteve lá antes, e pede a Beryl que a mostre. Vemos Beryl depois que ele termina de treinar os cavaleiros, e ele pensa em voltar para casa. Mas ele vê Rose esperando por ele, e ela diz que quer passar um tempo com ele. Então, eles passeiam pela cidade enquanto ele se pergunta quando ela entrou na Ordem Sagrada, e ela revela que Gatoga a recrutou depois que ela saiu do dojo porque sabia que ela tinha talento como espadachim. Ela menciona que gostou dos momentos em que ele a ensinou a usar a espada e eles vão ao mercado, onde ela diz que quer se mudar para lá porque parece uma cidade legal. Ela pede para ele a receber se ela se mudar e ele acha que ela vai se dar bem com Mewi, pois ela tem uma qualidade que atrai crianças. Ela menciona que precisa ir embora, então eles se separam e ele volta para a loja de roupas, onde experimenta o terno que escolheu, mas descobrimos que ele não está acostumado a usar roupas caras. Beryl volta para casa e Mewi fica surpresa ao vê-lo de terno, então ele explica que acabou de pegar e decidiu usá-lo. Ele pergunta se o terno fica bom nele, mas ela parece não se importar e diz que o jantar está pronto. Então ele troca de volta para suas roupas habituais. Eles começam a comer juntos e ele nota que a comida dela melhorou, perguntando se ela está indo bem na escola. Então, ela revela que está exausta porque seus colegas a arrastam para diferentes lugares, e ele acha legal que eles estão mostrando a cidade para ela. Mas ela explica que a escola é enorme, e menciona que teve que ler livros sobre magia, mas estavam cheios de palavras que ela não conhecia, então não conseguiu entendê-los. Ela pergunta se ele pode ajudá-la a aprender as palavras que não sabe, e ele decide ensiná-la durante seu tempo livre, dizendo que vão estudar em casa. No dia seguinte, a Lucia diz aos cavaleiros que o príncipe de Svendivânia chegará em breve e a missão deles é protegê-lo enquanto ele circula pela capital com a princesa. Ela observa que estará no primeiro esquadrão com Handblitz e Beryl, e que estarão guardando a princesa, mas Beryl sabe que ela fez os arranjos para que pudesse apresentá-lo à realeza. Depois disso, eles encontram a princesa Celácia, que reconhece Beryl como um instrutor especial e observa que a Lúcia lhe falou sobre ele. O príncipe Glenn se junta a eles e começa a conversar com Celácia, enquanto Beryl percebe que eles estão em um relacionamento, mas decide focar em suas obrigações. Eles sobem na carruagem e a Lúcia diz a Beryl para seguir o plano. Então ele entra na outra carruagem e age como um isca. Os cavaleiros escoltam as carruagens pela cidade, enquanto Beryl percebe que eles têm o tráfego sob controle. Mas as carruagens param de repente quando Celácia revela que viu um belo acessório de cabelo, então ela quer conferir. Ela vai até uma joalheria, mas Handblitz e Beryl percebem que há uma enorme multidão do lado de fora porque querem ver os royais. As pessoas os observam enquanto voltam para sua carruagem, e Gatoga diz a Glenn para não causar outra cena. Mas Beryl vê uma figura sombria na multidão, que desaparece de repente. Então ele se pergunta se estava apenas imaginando coisas. Depois disso, Beryl conta a Lucia sobre a pessoa que viu e observa que ela tinha intenções assassinas. Então Hamblitz decide aumentar a segurança. Vemos os royais do lado de fora do teatro e as pessoas se reúnem para assisti-los, mas assassinos aparecem de repente. Então Gatoga diz aos royais para ficarem para trás. Mas Beryl se pergunta por que os assassinos não têm uma aura assassina e vê outro grupo descendo em direção a eles enquanto cobrem a área com fumaça. Os royais se escondem no teatro enquanto um assassino avança em direção a Beryl, mas ele bloqueia o ataque. Ele percebe que a faca do assassino está envenenada, então avisa os outros sobre isso e vemos que eles também estão lutando contra assassinos, enquanto Eleusia observa que deveriam capturá-los vivos.
O oponente de Beryl continua atacando e ele mal consegue bloquear um chute ao perceber que os assassinos estão lutando sujo. Ele colide com seu oponente e o acerta na cabeça, derrubando-o, e Beryl corta suas pernas para derrubá-lo. O oponente de Himblitz joga areia para cegá-lo, mas ele ainda consegue se defender e sente o assassino se aproximando. Então usa seu movimento final para acabar com ele. A Lucia facilmente derruba seu oponente, enquanto Gatoga empurra o assassino com quem está lutando para trás e remove sua máscara, mas fica surpreso ao ver seu rosto e o homem foge. Rose facilmente domina seu oponente e o apunhala na cabeça enquanto Beryl percebe que ela mudou, pois não era uma lutadora agressiva. Os cavaleiros se preparam para capturar os assassinos, mas eles de repente se envenenam e a Lucia percebe que já estão mortos. Os royais seguem para o palácio e a Lucia observa que os cavaleiros ainda estão procurando os assassinos que escaparam. Então Beryl acha que os royais não visitarão a cidade amanhã. Depois disso, Lucia revela que a guarnição residente soube do incidente, então aumentaram o número de guardas de plantão. Ela diz a Beryl para voltar, enquanto ela e Gatoga se encontram com os superiores, e Rose percebe que não é necessária, então decide ir embora. Beryl volta para casa, onde vê Lucy esperando por ele, dizendo que quer conversar sobre o incidente. Ele se pergunta por que o núcleo mágico não foi envolvido. Então ela explica que tiveram que ficar nos bastidores. E Mui de repente decide ir embora. Lucy percebe que ela saiu porque sabia que estavam prestes a falar sobre algo sensível, e ele fica impressionado que ela conseguiu ler o ambiente. Lucy explica que os magos não foram envolvidos por causa da religião de Svendovania, dizendo que são não crentes que podem realizar milagres, então isso faria a igreja de Sfin parecer mal. Ela revela que há uma luta pelo poder em seu país, e diz que os papistas estão lutando contra os royalistas, mas ele se pergunta se o Papa é mais poderoso que o rei. Então ela explica que o Papa é a autoridade maior porque Svendivania é um estado religioso, mas o rei detém mais poder político porque é o chefe do parlamento que nomeia os funcionários do governo. Ela acha que os papistas estão por trás da tentativa de assassinato porque querem se livrar de Glenn para que o segundo príncipe possa substituí-lo. Beryl acha que isso não fará diferença, mas ela revela que o segundo príncipe é um devoto seguidor da igreja, então o Papa ganhará autoridade se ele assumir. Beryl acha que o tour de amanhã será cancelado por causa do incidente, mas ela menciona que não é tão simples e Mui de repente retorna. Então Lucy decide ir embora. Enquanto isso, Rose se aproxima de Alúcia, que se pergunta por que ela não voltou para a pousada. Então, ela explica que está procurando Batoga. A Lucia revela que está em uma reunião e Rose pergunta o que farão amanhã, se os Royals irão para a área agrícola. A Lucia se pergunta por que ela quer saber, e ela explica que é por motivos de segurança, e a Lucia diz para perguntar a Gatoga depois da reunião. Mas Rose a convence a falar sobre as áreas que devem evitar e a Lucia concorda em conversar com ela na recepção. Mas ela percebe que está em uso, então Rose sugere ir a um café. Depois de falar sobre a área agrícola, a Lucia se prepara para sair, mas Rose menciona que também quer falar sobre Beryl. Ela revela que costumava ser viajante, e o conheceu por acaso há 6 anos, enquanto a Lucia menciona que estava com ele quando era mais jovem, contando a Rose como ele era incrível. Ela admite que gosta dele e menciona que ele não mudou nada, mas eles veem um menino perdido chamado Ritter que revela que não consegue encontrar sua mãe. A Lucia sugere levá-lo à sala da guarda, mas Rose acha que ele só se separou da mãe e ele descreve como ela é. A Lucia começa a procurá-la, mas Rose apenas chama, pedindo para a mãe encontrá-los. Depois disso, vemos Rigor com sua mãe e ele agradece a Rose pela ajuda, enquanto a Lúcia percebe que ela gosta de crianças. Ela revela que sua mãe costumava doar para o orfanato, então ela passava tempo com crianças e observa que elas devem ser protegidas, pois são os tesouros da nação. No dia seguinte, a Lúcia anuncia que os Royals prosseguirão com a visita e diz aos cavaleiros para ficarem vigilantes, pois sabem que os assassinos ainda estão à solta. Os Royals entram na carruagem enquanto Beryl percebe que Glenn não pode cancelar o evento, pois perderá influência como próximo rei. Quando estão prestes a sair do portão, Gatog de repente para Beryl e revela que Rhys estava por trás do ataque de ontem.
Beryl não consegue acreditar que ele está com os assassinos e Gatoga promete lidar com ele se aparecer novamente, dizendo que já contou a Lúcia sobre isso. Eles seguem para a área agrícola onde os Royals fazem uma parada e verificam as fazendas. Beryl observa que é um campo aberto e eles têm cavaleiros no perímetro externo, então ele acha que os assassinos não poderão atacá-los. Mas de repente, eles são alvejados. Então os cavaleiros desviam as flechas enquanto Beryl diz aos Royals para se agacharem. Os assassinos avançam, então ele os corta, mas percebe que os arqueiros ainda estão atacando. Os cavaleiros desviam das flechas enquanto lutam contra os assassinos e Beryl diz a Gatoga para lidar com os arqueiros. Então ele sai para procurá-los. Os assassinos continuam atacando Beryl, que os derrota facilmente, e um deles está prestes a alcançar Glenn, mas Hamblitz o corta. Beryl diz a Lúcia para levar os Royals para a carruagem e reunir os cavaleiros para protegê-los enquanto estão dentro. Então ela ordena a Hamblitz para reunir seus homens. Beryl vai para a floresta onde encontra Rose, que diz que suas habilidades são impressionantes, mas ele se prepara para enfrentá-la, dizendo que finalmente podem conversar. Ele revela que a achou suspeita porque ela desapareceu, enquanto os assassinos os atacavam, e se pergunta por que ela quer se livrar de Glenn. Então ela revela que quer acabar com a luta pelo poder e explica que está usando sua espada para o bem maior, pois o Papa prometeu dar uma vida melhor às crianças se o país for unificado. Voltamos aos cavaleiros enquanto continuam lutando contra os assassinos, e Handblitz se pergunta se Beryl está bem, mas a Lúcia diz a ele para ter fé na força de seu mestre. Beryl desvia dos ataques de Rose e diz a ela para desistir, mas ela explica que o Papa matará órfãos se ela falhar. Ela menciona que não vai segurar nada e percebe que Beryl está chateado, então diz a ele para lhe dar uma bronca, lembrando-o de que ele é seu mestre. Eles continuam a luta, e ela diz que está impressionada porque ele sabe como lutar contra um oponente com um escudo. Mas ele tem dificuldade em acompanhá-la porque ela usa o escudo para bloquear seus ataques, e ele nota que é difícil ler seus movimentos. Ela avança, mas ele foca em seus movimentos e consegue desviar de seu ataque, deixando-a vulnerável. Ele a ataca com toda a sua força, cortando seu escudo e armadura, e ela começa a sangrar, perguntando sobre o movimento que ele acabou de usar. Então ele explica que teve que acabar com a luta em um único golpe porque sabe que seu truque não funcionará nela novamente, mas ela acha que ele não precisava ir tão longe para derrotá-la. Ela diz a ele para acabar com ela, mas ele explica que não pode fazer isso porque ela ainda precisa se redimir por seus pecados. Gatogus chega de repente e começa a curá-la, revelando que derrubou os arqueiros, mas a viu correndo, então decidiu segui-la. Ele consegue estancar seu sangramento e se pergunta o que aconteceu. Então Beryl conta a verdade, revelando que ela estava trabalhando com os assassinos porque o Papa fez reféns os órfãos. Gatoga não consegue acreditar que o Papa faria algo assim, e diz que eles devem procurar os órfãos para garantir sua segurança. Ele menciona que dirá a todos que Hannes é o mentor, e que ela apenas se feriu pelos assassinos, pois sabe que ela enfrentará a pena de morte se a verdade vier à tona. Beryl observa que ele também será punido se todos souberem a verdade, e se pergunta por que Gatoga está disposto a ir tão longe apenas para salvá-la. Então ele revela que ela é sua meia-irmã. Beryl se pergunta se ele é papista ou royalista. Então ele revela que é neutro, mas seu coração está com o príncipe. Rose menciona que não confia em nenhum dos lados porque Revius foi julgado injustamente e Beryl se pergunta o que ela quer dizer. Então Gatoga explica que ele foi acusado de violar tabus e todos acham que os royalistas apenas inventaram isso, mas Beryl observa que ele viu com seus próprios olhos porque foi ele quem o pegou. Ele menciona que Reveus trabalhou com criminosos para recriar a ressurreição dos mortos, e Rose não consegue acreditar, então ele diz a ela para não ter muita fé no Papa. Ele quer que ela use suas habilidades para um propósito melhor, e ela menciona que quer viver para ver o que é a verdadeira justiça. Ele diz a Gatoga para cuidar dela e promete ficar calado para que ela não se meta em problemas. Voltamos para Lucia e os outros, que estão exaustos, mas conseguiram eliminar os assassinos. Beryl retorna, e eles percebem que a luta acabou, dizendo que não teriam vencido sem ele.
Ele menciona que Rose se feriu lutando ao seu lado, mas os médicos já a curaram, e todos estão felizes que ela sobreviveu. Eles voltam para a sede, onde Lucia recebe uma carta do Palácio Real e percebe que foi convidada para o banquete de estado. Ela menciona que Beryl também foi convidado, e todos acham isso uma ótima notícia, mas ele não quer ir. Então Kurune diz que ele receberá pena de morte se não aparecer. Ele decide ir ao banquete, mas sente que não pertence ali, cercado por nobres. O rei se junta a eles e agradece a Eleusia por proteger Salácia, que fica feliz em vê-los no banquete. Ele sabe que Beryl teve um papel importante durante o incidente, e ela menciona que ele foi incrível ao derrotar inúmeros assassinos. O rei percebe que nomeá-lo como instrutor especial foi uma escolha sábia e menciona que Selácia vai se casar com Glenn, mas está preocupado com a segurança dela. Assim, ele decidiu formar uma guarda real para protegê-la e pede a Beryl para ser o líder. Mas Eleusia explica que ele não pode deixar o reino porque os cavaleiros precisam dele. Então, o rei diz a ele para proteger o reino, chamando-o de mestre espadachim. E Eleusia fica radiante ao ouvir isso, pois o rei finalmente reconheceu suas habilidades. Mas ele ainda acha que não é nada especial, pois não consegue nem derrotar o pai. Beryl volta para casa e mostra a Mui o prato que recebeu do rei, mas menciona que não se sente à vontade para usá-lo, então decide dar de presente. Eles começam a comer juntos, e ele observa que a sopa dela é melhor do que a comida que comeu no Palácio Real, mas ela acha que ele está exagerando. Vemos o pai de Beryl no dojo, onde mostra a Randrid o prato que recebeu de Beryl, e lê em sua carta. Eles descobriram que o rei o chamou de mestre espadachim, e ele acha que não merece o título. Mas seu pai sabe que isso não é verdade, pois ele realmente tem o que é preciso para se tornar um verdadeiro mestre da espada. Vemos Beryl observando os cavaleiros treinarem quando Handblitz pede conselhos sobre como lutar contra múltiplos oponentes. Então, ele ensina como se posicionar e explica que precisam continuar se movendo para não serem cercados. Lucy de repente o ataca com sua magia e ele consegue cortá-la, mas ela se prepara para usar um novo feitiço que inventou. Então ele diz a ela para parar de usá-lo como cobaia. Depois disso, Lucy e Fizelle visitam Beryl e Lucy revela que Fizelle está ensinando magia de espada no instituto, mas ela é uma professora terrível. Ela admite que não é boa em ensinar e observa que Millie é sua aluna, então ele percebe que ela escolheu magia de espada como seu curso. Lucy acha que se inspirou em sua esgrima e o convida para ensinar no instituto, mas ele diz que não está qualificado, já que não consegue usar magia. Ela explica que ele só ensinará esgrima e revela que já conversou com a Lúcia, que disse que estava tudo bem, já que só o pegarão uma vez por semana, mas ele quer ver seus alunos antes de aceitar a oferta. Depois disso, Beryl come com a Lúcia, que lhe diz para aceitar a oferta, pois isso aumentará sua reputação. Handblitz acha que os alunos se tornarão ativos nacionais no futuro, já que aprenderão esgrima com Beryl, e Kurune sabe que Fissel está animada para trabalhar com ele. Beryl vai para o instituto, onde Fissel revela que só tem 5 alunos, já que o curso não é popular, mas ela acha que terão mais alunos agora que ele está lá. Ela o leva para a sala de aula, onde ele nota que apenas um aluno está animado para a aula, e ela o apresenta como seu mentor. Ele diz a eles para continuarem como de costume, já que ele apenas observará a aula, e Fissel diz a seus alunos para memorizarem os fundamentos da esgrima. Uma garota chamada Cindy observa que não entende o significado de rotação interna e externa. Então Fissel tenta explicar, mas as crianças não entendem, pois ela é muito vaga. Ela acha que a melhor maneira de aprender é pela experiência, então diz a eles para pegarem suas espadas de madeira e fazerem 1000 golpes, mas Beryl a interrompe, pois acha que é demais. Ela explica que levará apenas 20 minutos e observa que está acostumada, já que ele a fez fazer isso inúmeras vezes. Então ele percebe que ela está usando seus antigos métodos de ensino. Cindy observa que não tem problema com isso e começa a fazer os golpes. Mas um garoto chamado Lumit se pergunta como Beryl os ensinaria, se fosse o professor. Ele diz a eles para fazerem 5 golpes e Cindy vai primeiro, mas ele percebe que a postura dela está errada, então dá dicas para melhorar sua forma. Lumit também quer aprender com ele, então faz um golpe na frente da turma, e Beryl corrige seus erros,
fazendo com que todos peçam sua ajuda. Ele percebe que os alunos estão aprendendo rápido e diz a eles para fazerem uma pausa, mas Cindy pergunta se ele é forte. Ele não sabe como responder à pergunta dela, mas Ficel menciona que ele é extremamente forte e um garoto chamado Fredra quer vê-los lutar, pois isso fará com que os alunos levem as aulas a sério. Beryl percebe que precisa provar suas habilidades como professor, então diz a Facel para lutar com ele, e eles vão para o campo de treinamento. Ele diz a ela que devem começar sem magia, e ela imediatamente avança, mas ele bloqueia seus ataques e a força a recuar. Ele elogia seus movimentos e lembra que ela era apenas uma garota comum quando entrou em seu dojo, mas conseguiu se tornar uma excelente espadachim graças ao seu esforço. Ela começa a usar sua magia e lança um corte relâmpago, mas ele desvia e bloqueia seus ataques. Ela fica impressionada por não conseguir atingi-lo, mas ele se pergunta como pode contra-atacar seus movimentos, já que não consegue encontrar uma abertura. Ele tem dificuldade em acompanhá-la por causa de sua magia, mas não quer parecer mal na frente de Miwi, já que é a razão pela qual ela escolheu o curso. Ele empurra Fizelle para trás, e enquanto ela tenta contra-atacar, ele joga sua espada nela e usa a abertura para derrubá-la. Então ela admite a derrota. Ele menciona que a técnica dela é incrível, e ela observa que ainda tem um longo caminho a percorrer, mas está feliz por ter conseguido lutar com ele. Os alunos ficam impressionados com suas habilidades, mas Fredra se pergunta se Beryl trapaceou ao jogar sua espada. Então Ficel explica que vale tudo em uma luta de verdade. Todos estão animados para aprender com ele, pois agora reconhecem o quão incrível ele é, e ele pede que comecem a praticar seus golpes, percebendo que quer ajudá-los a melhorar. Depois, Beryl pergunta a Miwi se ela se importa dele ser seu professor, e ela responde que está tudo bem, mas se pergunta se um dia será tão forte quanto Ficel. Ele diz que ela pode conseguir se continuar se esforçando, mas observa que levará tempo e explica que ele a inveja, assim como Ficel, pois ainda são jovens. Ela pergunta se ele também ficará mais forte, e ele diz que não, pois já passou do seu auge, mas ela acha que isso não é verdade. Enquanto isso, Ficel diz a Lucy que perdeu para Beryl, e admite que não consegue vencê-lo, mesmo usando magia de espada. Ela acha que ele aceitará a oferta de Lucy, mas Lucy diz para ela melhorar suas habilidades de ensino e observa que ensinar a forçará a melhorar. Lucy acredita que Beryl continuará ficando mais forte apesar da idade, pois ele melhora ao ensinar seus alunos, e é por isso que ele merece ser chamado de Mestre da Espada. Vemos que os alunos estão exaustos do treinamento, mas Cindy nota que ainda pode continuar, e Fizelle diz para correrem mais 50 voltas. Beryl pede que ela tenha misericórdia deles, e enquanto fazem uma pausa, Cindy dá toalhas para seus colegas, mas Beryl fica preocupado, pois Miwi não está falando com os outros. Depois, Beryl diz a Façal que sua magia é impressionante, mas ela explica que é difícil de controlar a longa distância, então usa sua espada como um condutor. Eles veem o vice-diretor Brown, que reconhece Beryl como mestre da espada, mas diz que ele não deveria estar na escola, pois não pode usar magia. Ao sair, Ficel explica que ele é um defensor da magia em primeiro lugar e menospreza os magos que usam magia de espada. Ele e Lucy eram conhecidos como os dois pilares do núcleo mágico quando eram jovens, mas agora ele se concentra em pesquisa, pois está velho demais para lutar na linha de frente. À noite, a Lucia bebe com Lisandra e discutem sobre o futuro de seu mestre, mas param ao perceber que ambas querem o melhor para ele. Lissandra promete ajudar Belúcia porque quer retribuir a Beryl por tudo que ele fez por ela, mas Elúcia observa que ela é sua melhor aluna, então elas começam a discutir novamente. Vemos Mui sozinha no refeitório, e Cindy se senta ao lado dela, mas Cindy percebe que não tem muita comida. Cindy diz que ela precisa de energia para balançar sua espada, e começam a comer, mas a comida dela cai em sua saia. Cindy a ajuda a limpar, e diz para ela lavar a saia quando chegar em casa, mas outros colegas de classe de repente se juntam a elas. Enquanto isso, Beryl vê Kinara na escola, e eles comem em um restaurante, onde ele pergunta como Miwi está indo em suas outras aulas. Kinara explica que ela está se esforçando, e mesmo que não converse com os outros,
Kinara acha que ela está fazendo o melhor para se dar bem com eles. Ela revela que ensina magia defensiva, mas ele não tem ideia do que é, então ela decide mostrar seus poderes. Ela pede que ele segure sua mão, mas ele fica envergonhado, pois não quer fazer isso em público. Ela explica que está tudo bem, então ele decide ir em frente, mas ela diz para ele apertar o mais forte que puder. Ele percebe que a mão dela é extremamente dura, e ela revela que usou magia defensiva para cercá-la com energia mágica, explicando que pode ser estendida para uma área maior, dependendo da habilidade do usuário. Voltamos a Mui enquanto seus colegas falam sobre Beryl, e todos acham que ele é incrível. Cindy pergunta se ela o conhece pessoalmente, então ela revela que sim, mas tem dificuldade em se abrir com eles. Cindy percebe que ela não está confortável, então muda de assunto e convida todos para seu próximo aniversário. Mas Mewi nota que seu lenço está sujo e pergunta se pode pegá-lo emprestado. Beryl visita Ibroy, que revela que agora é bispo, e agradece a Beryl por se livrar de Revius. Ele revela que após o julgamento de Revius, ele teve uma morte prematura, mas ninguém sente pena dele porque cometeu o tabu supremo. Ibroy observa que muitos oficiais foram substituídos na Ordem Sagrada, incluindo o vice-comandante. Então Beryl percebe que ela se afastou por causa de sua lesão. Ibroy nota que a Ordem Sagrada tem uma grande missão, e Beryl quer saber sobre isso, mas ele explica que precisa ir, pois é hora da oração da tarde. Beryl volta para casa e diz a Mewi que é hora do jantar, mas ela está ocupada lavando o lenço de Cindy. Enquanto todos celebram o aniversário de Cindy, Mui reúne coragem para falar com ela e devolve seu lenço. Ela agradece a Mui por limpá-lo, mas sua colega, Ness, a zomba, pois é a primeira vez que ela faz algo gentil. Ela fica irritada e o acerta na cabeça, mas todos riem dele, pois acham que ele merece, e Beryl fica feliz, que ela finalmente está conversando com os outros. Enquanto desfrutam das refeições, os alunos falam sobre como o curso de magia de espada pode ser cancelado, pois não há muitos alunos, e Beryl se pergunta, por que Facel não desistiu? Ela explica que é porque gosta de empunhar uma espada e observa que ficou feliz quando ele a elogiou pela primeira vez, então decidiu se esforçar ainda mais. De repente, eles ouvem uma comoção vindo da escola, então Beryl e Ficel dizem aos alunos para esperarem ali e vão verificar. Eles veem um grupo de magos, e Beryl pergunta o que aconteceu. Então eles revelam que foram atacados e estavam indefesos, pois não podiam usar sua magia. Ficel convoca uma chama, mas ela desaparece de repente. Então ela percebe que estão dizendo a verdade. Um lobo sombra irrompe da escola e ataca um barril, mas ele consegue cortá-lo. Um bando inteiro de lobos aparece de repente pelas janelas, e Ficel o ajuda a derrotá-los. Mas alguns deles correm em direção aos magos, que entram em pânico, pois estão indefesos. Mas Kinares de repente os protege com sua barreira. Ficel nota que ela conseguiu usar magia, mas sua barreira não estava totalmente formada porque algo no prédio a cancelou. Os magos não conseguem acreditar que estão sendo atacados enquanto o diretor está fora e decidem ficar para proteger os alunos, enquanto Facile e Beryl entram na escola para investigar. Eles cortam os lobos no caminho e percebem que os lobos vêm de uma sala que só os professores seniores podem entrar, então decidem conferir. Mas, depois que ele sai, um lobo de repente invade a sala, e eles entram em pânico e se escondem debaixo da mesa. Ele apaga as luzes da sala e Mu e os outros ficam em silêncio para não serem encontrados, mas a mesa vibra enquanto o lobo começa a andar sobre ela. Ela diz aos outros que precisam derrotá-lo, pois causará caos quando chegar aos dormitórios, e mostra as facas da mesa, explicando que podem usá-las para lançar magia de espada. Todos saem do esconderijo e usam sua magia de espada contra ele, mas ele desvia facilmente dos feitiços. Ele avança em direção a Cindy, mas Mewi consegue cegá-lo com fogo e eles se escondem debaixo da mesa novamente. Eles percebem que não podem derrotá-lo de frente, mas Mewi tem um plano e decidem segui-lo. Beryl e Ficel chegam a um laboratório e percebem que pertence a Lucy, mas veem Brown no canto. Ele revela que foi lá para encontrar o segredo da juventude eterna e viu uma porta com um selo poderoso, então achou que encontraria o segredo de Lucy dentro.
Ele criou um acessório mágico que cancela toda a magia na escola e o usou para quebrar o selo, mas acabou libertando os lobos. Ficel percebe que não podem usar magia por causa do acessório, então diz a Beryl que irá alcançá-lo depois de destruí-lo. Ela observa que levará Brown aos professores de magia de cura, pois ele está ferido. Ele explica que não teria perdido para os lobos se fosse mais jovem, e acha que Ficel e Beryl nunca entenderiam o medo de envelhecer, já que não estão perto da idade dele. Beryl entra na porta selada e vê um lobo gigante que está gerando os outros lobos na escola. Ele percebe que está acorrentado, mas seus lacaios começam a roer as correntes e sabe que causará caos se libertar. Ele se esforça para desviar dos projéteis e esquivar dos ataques, mas Ficel aparece de repente e o atinge com seu raio. Ela revela que salvou Brown e destruiu o acessório mágico, invocando raios de fogo para destruir os projéteis do lobo antes de decapitá-lo. Beryl fica impressionada com suas habilidades, mas o lobo se regenera imediatamente. Então ela percebe que precisa derrubá-lo com um golpe, e pede a Beryl para cobri-la enquanto carrega sua magia. Beryl corta os lacaios do lobo e salta para atacá-lo, mas é atingido por um projétil. Ele percebe que precisa se concentrar, pois quase foi morto, e vê que está prestes a se libertar. Então se levanta e desvia dos ataques. Seus lacaios quebram as últimas correntes, e ele corre para atacar Beryl, que se prepara para enfrentá-lo. Mas Ficel termina de carregar seu feitiço e libera sua lâmina secreta. Sua magia corta o lobo ao meio e enche a caverna com um poderoso clarão de luz que elimina todos os monstros. Após a luta, eles veem o núcleo do lobo e percebem que ele está tentando se reformar. Então Beryl rapidamente o corta ao meio. Voltamos a Millie e os outros enquanto percebem que finalmente acabou, e não conseguem acreditar que o plano funcionou. Millie explica que suas chamas se apagam rapidamente, mas a toalha de mesa manteve o fogo, e Cindy a agradece por salvar sua vida. Então ela explica que fez isso porque são amigas. Depois disso, vemos Mui e seus amigos no campo de treinamento, onde Ficel ensina seus novos colegas a como balançar corretamente. Descobrimos que a aula de magia de espada se tornou popular porque todos souberam que Ficel derrotou o lobo. Lucy revela que o manteve na caverna para sua pesquisa. Ela explica que o prendeu, pois não conseguiu destruir seu núcleo, mas Beryl revela que o cortou ao meio, e ela fica impressionada que ele conseguiu. Ela revela que Brown está se recuperando, mas observa que ele precisa ser punido por tentar roubar seu segredo. Beryl se pergunta por que sempre quis ser uma cavaleira, e revela que sua família foi roubada quando era pequena. Mas um cavaleiro derrubou os criminosos e ela queria ser como ele para ajudar as pessoas. Enquanto todos tomam chá juntos, Beryl pergunta a Hamblitz por que ele entrou na ordem, e ele revela que queria ser como o pai, que serviu o país como servidor público. Ele estudou muito para seguir os passos do pai, mas sua saúde foi afetada. Então ele começou a treinar esgrima e decidiu servir seu país como cavaleiro. Eles chegam à vila antes do anoitecer e encontram seu pai, Mortia, que reconhece Kurune como aluna de Beryl, e se pergunta se ela poderia se tornar sua nora. Ela fica envergonhada, mas Beryl diz para ela não dar ouvidos a ele. À noite, Friend serve comida a todos e enquanto jantam juntos, Mortia menciona que Randrid já tem esposa e filho, enquanto Beryl ainda está solteira. Hamblitz reconhece Randrid como um aventureiro de alto nível e revela que também conhece Hamblitz. Então Beryl percebe que ambos são famosos. Mortia quer que Millie o chame de vovô, pois deseja ter netos antes de morrer, mas Beryl diz para ele não incomodá-la com suas piadas. No dia seguinte, Beryl e Hamblitz vão ao dojo, pois querem procurar alunos capazes para recrutar, e Hamblitz se apresenta como vice-comandante da ordem. Os alunos ficam impressionados ao saber que ele é um cavaleiro, mas uma delas, chamada Adele, acha que a ordem não é nada especial, pois não protegeu seu pai quando os monstros o atacaram. Ela acredita que os aventureiros e caçadores são melhores, pois sempre protegem a vila, e sabe que seu irmão, Edel, concorda com tudo que ela diz. Hamblitz leva suas palavras a sério e diz que quer abordar suas preocupações, mas ela pede para que ele a enfrente para provar que a ordem não é nada especial. Ele aceita seu desafio
Então ela pede para Eagle lutar ao seu lado. E, enquanto se preparam para a luta, ela diz ao irmão para seguir sua estratégia. Ela avança imediatamente e colide com Hamblitz, mas tem dificuldade em superá-lo, então salta para trás. Edel ataca antes que Hamblitz possa se recuperar, mas ele consegue bloquear o ataque, e os irmãos decidem atacar ao mesmo tempo. Mas ele se move para o lado e usa a técnica que Beryl lhe ensinou para superá-los. Ele derruba Edel e ataca Adele antes que ela possa reagir. Então eles acabam admitindo a derrota. Ela se prepara para se desculpar por ser rude, mas Hamblitz diz que está tudo bem e admite que a ordem não pode proteger a todos, mas está fazendo o melhor para melhorar. Ele quer que ela mantenha a raiva acesa para treinar ainda mais e promete lutar com ela novamente depois que ela melhorar. Hamblitz observa os alunos treinando e fica impressionado com a técnica, dizendo a Beryl que ele deve ser o melhor em conectar formas, mas explica que não é nada comparado ao pai. Ele revela que seu pai é um espadachim invencível que sempre o derrotou durante os duelos e quer superá-lo no futuro. Depois disso, Mortia pede a Beryl para buscar álcool, pois quer beber com seus convidados. Então Beryl sai para comprar. Hamblitz pergunta a Mortia se Beryl realmente não é páreo para ele. Então percebe que seu filho falta confiança, mas admite que Beryl nunca o derrotou em uma luta. Ele desafia Hamblitz para um duelo, mas observa que está apenas brincando, pois está velho demais para uma boa luta. À noite, todos discutem seu plano para caçar os javalis e decidem procurar o covil deles. Formam uma força-tarefa para isso, e Randrid nota que deveriam acampar do lado de fora à noite, já que tem muito terreno a cobrir. Hamblitz acha que acampar é perigoso, pois estão à mercê do tempo, mas todos estão confiantes de que ficarão bem, já que Friend mencionou que não vai chover. No dia seguinte, vemos que o céu está limpo, como Friend previu, e enquanto Beryl e os outros começam sua jornada, Kurune revela que Friend tem o poder de prever o tempo. Randrid lidera o caminho e revela que conhece bem as montanhas, pois é um aventureiro experiente. Ele para todos ao ver um javali, e sabe que ele estava separado do grupo, pois javalis geralmente não viajam sozinhos. Kurune se prepara para enfrentá-lo e caminha lentamente em direção a ele, mas o javali a ouve se aproximando. Ele corre em direção a ela, mas ela decide se manter firme e lutar de frente. Ela consegue dominá-lo e derrota-o com um único golpe, mas Beryl se pergunta por que ela não desviou da carga. Ela revela que queria testar sua força, então ele a repreende por ser imprudente, mas admite que está impressionado por ela ter conseguido superá-lo. Randrid vê marcas no chão, e enquanto a seguem, notam marcas em uma árvore, o que significa que estão perto do covil do javali. Mas ele nota que está escurecendo, então decidem montar acampamento. Kurune fica feliz por ter ficado mais forte, e observa que está se aproximando de seu objetivo de se tornar uma cavaleira legal, enquanto Hamblitz menciona que quer aprender a ler montanhas, pois acha que isso o ajudará a proteger as pessoas no futuro. Randrid diz que seu objetivo é se tornar um professor melhor, e diz a Hamblitz que avisará seus alunos sobre o quão incrível ele é, para que não o desrespeitem novamente. Enquanto Beryl ouve todos, ele se lembra de que também tinha um objetivo, mas se esqueceu dele ao envelhecer. No dia seguinte, eles veem o corpo de um cervo, e um javali sai dos arbustos. Então Randrid pula em ação e o mata com um golpe. Ele acha que faz parte de um grupo, o que significa que o covil está perto, e finalmente o vêem à distância. Kurune acha que deveriam deixar os javalis em paz, mas Randrid explica que eles se moverão para mais perto da vila depois de comer tudo na área, então precisam ser caçados. Beryl percebe que está prestes a chover, e Randrid acha que os javalis estarão lá por um tempo, então podem voltar depois que o tempo melhorar. Eles decidem voltar, e Beryl conta aos pais que encontraram o covil, mas tiveram que recuar por causa da chuva. Mordia convida todos para beber, mas Hamblitz recusa, e diz que ficou impressionado com a espada de Randrid. Ele quer ver como Randrid é capaz, e o desafia para um duelo. Eles vão para o dojo, onde se preparam para lutar, e Beryl diz a Mewi para prestar atenção, pois sabe que ela vai aprender muito com eles. Eles começam a lutar, e Beryl percebe que estão empatados, pois mesmo Hamblitz sendo mais forte, a técnica de Randrid é superior.
Handblitz usa seu golpe giratório, mas Randrid avança para bloquear, e Beryl fica impressionado, pois sabe que Randrid se aproximou para reduzir o poder do ataque. Handblitz continua avançando, mas Randrid o desequilibra e se prepara para acabar com ele. Mas Handblitz o agarra de repente, permitindo que ele se recupere e bloqueie o ataque. Eles se preparam para continuar, mas Friend diz que o jantar está pronto, então decidem encerrar a luta. Mui se pergunta se algum dia vai alcançar o nível deles, e Beryl diz que pode conseguir se continuar treinando, mas observa que Handblitz e Randrid também vão ficar mais fortes. No dia seguinte, Friend menciona que não vai chover, então Beryl e os outros decidem caçar os javalis, e Millie os incentiva a darem o melhor. Adele e Edel querem se juntar a eles, mas Handblitz explica que precisam de pessoas para defender a vila, e Beryl diz para se recuarem se forem superados. Eles voltam para o grupo e decidem diminuir o número de javalis com um ataque surpresa para poderem atacar o chefe. Beryl joga uma pedra que distrai os javalis, e todos atacam enquanto estão desprotegidos. Quando os javalis percebem que estão sendo atacados, eles avançam, mas Beryl e seus amigos os derrubam. O chefe se aproxima de Beryl, mas ele acha que ainda é cedo para enfrentá-lo, pois ainda precisam diminuir seus números. Mas ele decide lutar mesmo assim e diz a seus amigos para cuidarem dos outros. Ele corre em direção ao chefe e o ataca de lado, mas percebe que ainda está se movendo e quase o acerta. Ele ataca com toda a força e consegue cortar seu chifre, percebendo que gosta de lutar com a vida em jogo. Ele corta o pescoço do chefe, que luta para se mover, então ele salta e dá o golpe final. Vemos Mortia assistindo Mui treinar e ela pergunta se Beryl é mais forte que Handblitz e Randrid, e ele diz que Beryl venceria em uma luta. Ela pergunta se Beryl poderia derrotá-lo também, mas Fred chega para trazer chá e diz que já está na hora. Então ele ri ao mencionar que estão prestes a descobrir quem é melhor. Beryl e os outros voltam para os irmãos, e Adele menciona que viram um javali, mas ele fugiu porque estava com medo dela. Kurune conta como Beryl derrotou o chefe. Então eles acham ele incrível, mas ele fica envergonhado e diz que já passou do seu auge. Ele percebe que está envelhecendo, mas não entende como se sentiu enquanto lutava contra o javali e quer perguntar ao pai por que o dojo foi passado para ele. No dia seguinte, todos na vila se preparam para o festival, e Beryl vê o comerciante que compra o material que eles coletaram dos javalis e o vende para os nobres com lucro. Beryl explica que ele é a razão pela qual caçar javalis é lucrativo, e fica feliz por ter trazido Mui para a vila, já que ela parece estar se divertindo. À noite, a Lúcia bebe com Lisandra novamente, e elas falam sobre como querem voltar para a vila para ver como os pais de Beryl estão. A Lúcia menciona como ele disse que nunca poderia vencer seu pai, mas ambos acham que ele está apenas sendo humilde, já que é o melhor espadachim que conhecem. Voltamos para a vila enquanto Beryl entrega comida a Hill, e descobrimos que ele está responsável pela carne, já que foi ele quem derrotou o chefe. Adele e Edel dão pão e vegetais a Mui, e dizem para ela comer, pois isso a ajudará a ficar mais forte. Adele menciona que quer ficar responsável pela carne no próximo ano e sabe que Melly é aluna de Beryl, então quer lutar com ela quando estiver pronta. Beryl percebe que Adele tem atitude, mas ela sempre se preocupa com os outros, e ele fica feliz que todos estão se divertindo. Depois de cozinhar a carne, Beryl passeia pela vila com seu pai e se pergunta por que ele passou o dojo para ele. Beryl acha que não faz sentido, já que sempre foi mais fraco que seu pai, e se pergunta se é porque Mortia está ficando velho demais para ensinar seus alunos. Ele explica que nunca pensou que envelhecer o tornaria mais fraco, e eles vão para o dojo, onde Mortia lhe dá uma espada e o desafia para um duelo. Beryl acha que é muito repentino, mas Mortia diz que ele está prestes a aprender a resposta para sua pergunta e de repente avança. Beryl desvia do ataque e explica que deveriam apenas treinar de manhã, mas Mortia diz para ele ter coragem, pois sabe que Beryl está apenas com medo de lutar com ele. Beryl lembra de suas lutas recentes e pensa que nunca vencerá seu pai se recuar, então decide enfrentá-lo. Mortia fica feliz que ele finalmente tomou uma decisão e corre em direção a Beryl, que tem dificuldade em bloquear os ataques.
Ele percebe que Mortia não perdeu o toque, e até ficou mais forte com a idade, e diz a Beryl para ter cuidado, pois não vai segurar as suas forças. Beryl avança e eles continuam a se enfrentar, mas Mortia o domina e o chuta para longe. Ele bate na parede, e Mortia corre para acabar com ele, mas ele consegue parar o ataque. Ele joga uma espada em Mortia para distraí-lo e imediatamente se levanta, mas Mortia bloqueia seus ataques e contra-ataca com o punho da espada. Mas ele percebe que Mortia não é tão forte quanto as outras pessoas que enfrentou, mas sua experiência o torna o espadachim mais perigoso que já conheceu. Ele se pergunta se ainda não é páreo para ele, mas decide não pensar nisso e avança, percebendo que agora tem uma chance porque pode ler os movimentos de seu pai. Mortia tenta derrubá-lo, mas ele desvia e percebe que precisa se concentrar, pois pode não ter outra chance de lutar com ele. Mortia cria uma abertura e vai para a cabeça dele, mas ele desvia e acerta um golpe limpo. Então Mortia percebe que perdeu. Ele revela que passou o dojo para Beryl, pois ele já era mais forte que ele antes de deixar a vila. E a única razão pela qual não conseguiu vencê-lo foi porque tinha medo de lutar com tudo que tinha. Mortia explica que não foi fácil com ele, mas ainda assim venceu a luta porque conseguiu superar seu medo e provar que é o lutador superior. Mortia diz que ele ficou muito mais forte e observa que pode relaxar, pois seu filho finalmente percebeu sua verdadeira força. Voltamos aos outros que percebem que Kurune está bêbada e ela menciona que está com sede. Então Mui vai buscar água. Mortia pede água também e se lembra que ela queria saber se seu filho é mais forte que ele. Então observa que ela deveria perguntar a Beryl, pois ele já sabe a resposta. Ao voltar para casa, Beryl diz à mãe que finalmente derrotou Mortia, mas pergunta se ela acha que é mais forte que ele. Mas ela observa que Mortia é mais forte, pois criou seu filho enquanto protegia sua esposa, e acha que Beryl não consegue fazer isso, já que nem tem namorada. Ela diz para ele se apressar e encontrar uma esposa, ou passará o resto da vida perdendo para o pai. Então ele percebe que ainda tem um longo caminho a percorrer. No dia seguinte, Beryl e seus amigos se preparam para partir, e seus pais dizem para ele encontrar alguém enquanto estiver em Baltrain, pois sabem que há muitas garotas lá, mas ele rapidamente avisa os outros que precisam ir. Enquanto viajam na carruagem, Mui pergunta a Beryl se ele é mais forte que o pai. Ele diz que é o espadachim superior, mas sabe que ainda não é páreo para ele, já que nem é forte o suficiente para arranjar uma namorada. Mas é assim que este vídeo termina. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.